Eu trabalhava numa clínica psiquiátrica quando apareceu um indivíduo, a quem chamarei de Marcos, encaminhado pela aeronáutica, a fim de ser examinado quanto à sua sanidade mental. Casualmente veio ter comigo. Aparentava ter pouco mais de 30 anos de idade, de aspecto um tanto rústico, mas com boa conversação. Mostrava-se bastante excitado e contou o seguinte. Evidentemente vou esquecer muitos detalhes dado o longo tempo passado. Eram 11 horas da noite e ele vinha voltando da casa de um sobrinho, advogado. Descera do ônibus e estava fazendo o trajeto final a pé. Quando passava perto de uma fábrica de papelão, notou que havia forte lista azulada, levando-o a pensar que estava presenciando ao começo de um incêndio. Resolveu ir até lá. Andou 200 metros e somente aí é que viu que aquela luz vinha de um campo situado atrás da fábrica. Deu a volta e se encaminhou para lá. Quando estava a uns 20 metros do local, notou a existência de um enorme objeto redondo. Ficou estarrecido e, apavorado, procurou fugir. Deu meia volta e se sentiu preso no lugar. Puxado por uma força estranha, sentiu-se obrigado a andar em sua direção. Notou uma prancha, 100 degraus, e subiu por ela, encontrando-se numa sala arredondada. Viu uma mesa que tinha a forma de rins, isso é, no centro havia uma entrada pela qual se poderia aproximar melhor de uma espécie de mapa, que continha uns preguinhos iluminados com diversas cores. Erguendo os olhos, assustou-se ao ver, atrás da mesa, 3 homens extremamente sorridentes. Por que eles riam? Perguntei. Penso que porque viam meus olhos esbugalhados de medo. Percebi, continuou o Sr. Marcos, que conversavam entre si e usavam muitos sons agudos, e uma palavra que especialmente guardei. Quisiriam. O senhor entendeu alguma coisa? Não, mas penso que a língua tem uma certa semelhança com a dos eslavos. Evidentemente, as explicações do Sr. Marcos eram mais complicadas, pois, para explicar que a linguagem era eslava, ele a comparou com a de várias pessoas de origem húngara, que tinha ouvido conversar antes. Notei que eles agora se dirigiam a mim e conversavam sem abrir a boca, por telepatia. Disseram que eu me acalmasse, que eram da paz, que nada me aconteceria. Depois, um deles trouxe uma espécie de capacete e o pôs em minha cabeça. O que parecia? Tinha semelhança com metade dessas latas de queijo. Em seguida o retirou, pegou meu braço, conduzindo-me para fora. Continuei andando e, quando estava a uns 50 metros, me virei e vi o objeto subindo verticalmente e desaparecendo em poucos instantes no sentido horizontal oblíquo. Recebi convite do Sr. Marcos para ir até esse local, a fim de verificar alguns indícios que poderiam comprovar o que dissera. Antes de me dirigir à aeronáutica para relatar tal fato, passei por essa região e verifiquei a existência de pegadas, que seriam desses seres, disse-me. Qual a diferença com as nossas? Interroguei. Eles têm 2 pés menores, pois são de estatura mais reduzida. Calculei que tinham 1,5 m apenas. Resolvi acompanhar o Sr. Marcos até lá. A região era cercada por eucaliptos, sendo realmente propícia para o desenrolar de um incidente dessa natureza. Deixei o automóvel na estrada, caminhei uns 200 metros até atingir o local. Como o Sr. Marcos falara, havia pegadas de sapatos de aspecto diferente, isso é, além de serem bem menores do que os nossos, como os de meninos de 12 anos, não apresentavam a divisão entre salto e sola, era uma só peça. Mas o mais interessante é que elas se voltavam para várias direções, sendo interrompidas num determinado ponto. Aqui estava localizada a prancha por onde se subia ao disco voador, explicou. Note bem, continuou ele, são pegadas profundas no terreno que um menino de 10 ou 12 anos não poderia ter feito. Senhor André, faço-lhe uma proposta. Tenho certeza de que esse objeto voltará. Fique em minha casa essa noite e poderá comprovar sua veracidade. Aliás, não quero ter a pecha de louco ou de mentiroso como me deram no hospital. Infelizmente não aceitei o convite, seja porque tinha que estar muito cedo no trabalho ou porque tinha certeza de que o fato logo estaria esclarecido. Em seguida fui até a sua residência tomar um café. Sua esposa era uma mulher extremamente simples. Fui apresentado e, enquanto me servia, perguntei-lhe: o que houve com seu marido ontem? Ah, Sr. André, quando ele chegou em casa, estava tão nervoso e tinha um cheiro tão esquisito que perguntei o que tinha acontecido. Ele não disse nada, só hoje de manhã é que me falou alguma coisa sobre um disco voador que viu ontem. A senhora notou alguma coisa? Eu não. Sr. André, fique essa noite. Pode dormir aqui, na sala mesmo, nesse sofá-cama, insistiu mais uma vez. Infelizmente não posso. Até hoje não compreendo por que me recusei a isso. No momento em que me despedia, perguntei: o que tinha a camisa do Sr. Marcos? Estava inteiramente molhada de suor, e eu a lavei, hoje. A camisa e a cueca, acrescentou.
No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o Sr. Marcos apareceu novamente agitado no hospital. O que foi? Não falei ao senhor para ficar essa noite em minha casa? Pois bem, o disco voador voltou. A que horas? 9 horas da noite, mais ou menos. Eu estava dentro de casa quando senti uma espécie de ruído em meu cérebro, como se fosse um rádio sintonizando o som de uma emissora. Fui até a janela, vi no mesmo local luzes, mas não eram apenas azuis, mas de várias tonalidades, predominando o alaranjado. Dessa vez fui até lá sem muito medo. Quando cheguei, o objeto estava parado no ar como da outra vez. A prancha já estava estendida e eu subi imediatamente. Perguntaram se eu tinha medo. Respondi que só um pouco. Depois trouxeram o mesmo capacete, explicando que caso não o usasse, quando a espaçonave erguesse voo, eu iria parar no teto. Depois me interrogaram se queria fazer um passeio. Após meu assentimento, notei um painel como uma televisão que reproduzia o que passava lá fora. Explicaram-me que o aparelho captava as imagens indiretamente, já que o disco era hermeticamente fechado, e eles podiam controlar o campo de visão, aproximando-se quando quisessem de objetos exteriores. Já vimos algo parecido em outra resenha aqui, né? Que esses seres possuem tecnologia capaz de perscrutar o nosso dia a dia. E é uma tecnologia diferente de câmeras, simplesmente. Por algum modo, eles conseguem se aproximar muito dos objetos de estudo. Voltei ao quintal e notei que ele dava pequenas voltas sobre si mesmo e tinha debaixo dele como que uma fita metálica que girava em grande velocidade. Em poucos minutos chegamos a Curitiba, que conheço devido às minhas viagens de caminhão. Depois de mais alguns minutos estávamos em Porto Alegre. Perguntei qual era a velocidade do aparelho. Disseram que viajávamos a 30 mil km por hora e poderiam ir mais depressa se quisessem. Sob a luz do luar, vi um avião de carreira internacional quadrimotor. Parecia parado no ar. Perguntei se conheciam nossos aviões. Disseram que estávamos muito atrasados e que eles poderiam nos ajudar, inclusive a construir discos voadores. No entanto, o homem terrestre poderia usá-lo como arma de destruição e eles teriam que esperar mais um pouco a nossa evolução. Mas com o poder que tem, poderiam evitar que nós hostilizássemos os outros planetas? Perguntei. Essa questão eu não sei responder, mas perguntarei a eles da próxima vez. Depois voamos sobre uma região que eu não conhecia. 2 cidades me disseram o nome, Montevidéu e Buenos Aires. E a região montanhosa era a Cordilheira dos Andes, coberta de neve. Notei a forma afunilada da América do Sul e depois mostraram as florestas amazônicas e finalmente chegamos a Santo André. Viajamos uns 45 minutos. Há uma nota aqui dizendo, nessa época os leitores poderão se lembrar que não havia ainda as experiências com os satélites artificiais. Quando a espaçonave desceu, perguntei sobre o que eu vi quando se aproximavam. Explicaram-me e emitiam ondas que meu cérebro captava. Sr. Marcos, é necessário arranjar algumas provas sobre suas experiências. O senhor não tem uma máquina fotográfica? Tem uma, tipo caixa. Pois bem, tente tirar umas fotografias desses indivíduos e depois precisaremos saber de onde eles vêm. De Marte, Vênus, de algum planeta fora do nosso sistema solar. Em seguida expliquei o número de planetas que temos e a impossibilidade de vida que a ciência encontrou em todos eles. No sábado à noite, fui à casa do Sr. Marcos. Fiquei entre 8 e 11 horas. Aproveitei o tempo para lhe pedir vários esclarecimentos. Sr. Marcos, quando vim ver as pegadas desses indivíduos, não notei sinal do disco voador no chão. Não, ele pairava a 1 metro acima do solo, não tinha trem de aterrissagem. Notei mesmo por baixo do objeto o mato que havia do outro lado. O senhor recebeu alguma explicação sobre o funcionamento da nave? Sim, eles disseram que ela era movida por uma força que nós ainda não exploramos, uma força emanada do próprio planeta. Não seria energia atômica? Não. A força atômica já foi usada por eles, mas há 1000 anos atrás, mais ou menos. Agora usam essa energia que expliquei. Sr. Marcos, gostaria que fizesse a seguinte pergunta da próxima vez. Se eles conhecem Jesus Cristo, quem foi ele e o que vieram fazer aqui? Em seguida, despedi-me e fui para minha residência. No dia seguinte, recebi a visita de um psiquiatra, a quem chamarei de Antônio. Vim procurá-lo, disse-me, porque estou interessado no caso do Sr. Marcos. O que irão dizer na clínica psiquiátrica? Aliás, queria pedir-lhe encarecidamente o máximo sigilo sobre minha pessoa. Dr. Antônio, ficou realmente provado que o Sr. Marcos tem um foco no cérebro. Sim, pelo exame de eletroencefalograma ele apresentou esse foco. No entanto, isso não invalida o que conta. Vamos supor que um disco voador descesse no hospital Juqueri e os esquizofrênicos, maníacos, enfim, os doentes mentais o vissem. O que teria de estranho? No entanto, a sociedade não perdoa quem admite a existência de seres mais evoluídos que nós em outros planetas. Por que será? Penso, respondi, que estamos numa fase semelhante à que viveu Galileu, quando provou que a Terra não era o centro do universo. Os homens de seu tempo não o perdoaram, e ele foi obrigado a reconhecer o seu erro.
Agora, não admitem que possa existir uma ciência superior a nós. Imagine o senhor se chegássemos a concluir que estamos vivendo 2000 ou mais anos atrasados em relação a outros planetas. Que enorme humilhação não sentiríamos? Veja você que Galileu quase foi parar numa fogueira. Então vamos ficar incógnitos até que tenhamos comprovações. Novamente recebi a visita do Sr. Marcos. Vim relatar o sucedido no meu último encontro com os meus amigos. Com prazer. Sobre aquela pergunta de Jesus Cristo, disseram o seguinte, que ele era o Filho de Deus que vocês haviam sacrificado aqui na Terra, e que ele havia estado no planeta deles sem sofrer tão terrível morte. Disseram também que a ciência terrena primava pelo materialismo, o que é um grande erro. Assim sendo, o homem se prejudicava muito, porque elementos valiosíssimos estavam relegados a segundo plano, atrasando a nossa evolução. Explicaram que dentro do nosso sistema solar somos os mais atrasados e que muitos satélites eram habitados, inclusive a nossa Lua, onde tinham casas e meios de existência. Evidentemente havia desertos, mas na região intermediária, claro escura, havia água e vegetação. Continuando a conversa, o Sr. Marcos esclareceu que nós temos noções científicas primitivas ainda, discutindo se lá existe ou não atmosfera. Ora, caso não houvesse oxigênio na Lua, ela não seria clara, pois os efeitos dos raios do Sol se fazem sentir apenas dentro das dimensões atmosféricas de um corpo no espaço. Caso contrário, não teríamos as noites estreladas. Outra coisa que perguntei, continuou, foi porque eles se parecem iguais, do mesmo tamanho, 1,50, com um formato de rosto idêntico, o mesmo corpo atlético, etc. Responderam que era o resultado de sua civilização e que inclusive nós, no futuro, estaremos com a mesma uniformidade psicofísica. No planeta onde moram não existem rancores típicos como os nossos. Todos os seus habitantes têm satisfeitas as suas necessidades, tendo as mesmas oportunidades. Todos viajam, pelo menos uma vez por ano, pelos espaços interestelares, descendo num ou outro planeta mais atrasado e contribuindo para sua evolução. Nesse caso, deverão ter elementos também aqui entre nós, redargui. Sim, disseram que nas principais cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., tem os seus cientistas colaborando para o nosso desenvolvimento. Aliás, em muitas de nossas invenções existem os seus dedos. Mas como fazem isso? Francamente, não sei. Ah, estava me esquecendo. Eles pediram de urgente um cachorrinho. Por que não pegam, desde que podem descer em qualquer região? Essa pergunta eu também lhes fiz. Disseram que não podem simplesmente fazer isso. Qualquer coisa nossa que desejam tem que ganhar. Caso um dia queiram alguns dos nossos minerais, somente o levarão quando nós o permitirmos. Então aqui um senso ético diverso da maioria das raças, né, que já vimos aqui no canal. Porém, a gente assiste esses filmes de cinema e de televisão e vemos a existência de seres monstruosos, agressivos, que viveriam em outros planetas. Senhor André, há algum tempo eu assisti o filme Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e tive a oportunidade de conversar sobre o tema com esses seres. O que pude aprender foi que o relatado ali era pura fantasia. Os homens de Marte são pessoas como nós. O planeta está muito adiantado e a evolução científica só poderá vir quando chegar à moral, isso é, ou os homens melhoram no seu íntimo, ou jamais conseguiremos obter melhores condições de vida. Todos os planetas mais civilizados que o nosso têm habitantes pacíficos, inteiramente inofensivos uns para os outros. Depois de passados vários dias, o Sr. Marcos entrou em minha sala de trabalho no hospital dizendo: finalmente consegui fotografar o disco voador por fora e por dentro, e inclusive os seus ocupantes. Como foi? Deixei a máquina fotográfica preparada. Na noite de quarta para quinta, percebi a presença deles no mesmo local e me dirigi até lá. O objeto já estava aterrissado, bati uma foto no escuro, em seguida subi pela prancha e lá dentro pedi permissão para tirar mais fotografias. E, sendo-me concedido, bati mais 7, virando lentamente a máquina. Peguei todos os ângulos internos. E onde estão? Quinta-feira de manhã levei a máquina até a aeronáutica. Entreguei ao capitão Z. E ele mandou revelar o filme. No dia seguinte voltei. Ele tirou de uma pasta uma fotografia e me perguntou se era aquela que eu havia tirado. Dizendo que não, mostrou-me mais duas e finalmente as que eu bati. O mais impressionante é que mesmo a primeira, tirada no escuro, mostrava perfeitamente o objeto. O fotógrafo da aeronáutica me explicou que deveria haver muitos raios infravermelhos no disco voador para que tivesse saído tão nítida. O senhor trouxe alguma consigo? O capitão Z disse que iria enviá-las aos Estados Unidos para estudo. E o senhor não ficou com nenhuma cópia? Não. Aqui começa a me lembrar de que o comandante Aurifebo Berrans Simões chamava de preocupações da aeronáutica, encobrir tal fato. Medo do pânico coletivo, egocentrismo, desejo de exclusividade. Principalmente a Força Aérea Americana costuma desmentir constantemente certos acontecimentos relevantes para a humanidade nesse domínio. Sr. Marcos, continuei. Por que o senhor não publicou as fotos numa revista?
Primeiro, porque não tenho intenção de ganhar dinheiro com tal acontecimento. Depois, porque tenho compromisso com a aeronáutica. Eles me pediram o máximo sigilo sobre o assunto. Mesmo assim, não sei como alguns jornalistas souberam do fato e sábado e domingo uns 20 deles me procuraram, tentando comprar a reportagem. Até um americano apareceu, correspondente de uma dessas revistas internacionais. O que o senhor respondeu? Que diria qualquer coisa, somente com o consentimento da FAB. E, como não obtive, tive que calar-me. Como estávamos na segunda-feira, fui até sua casa à tarde para ver se era verídico o que havia contado. Sua esposa falou de um acidente entre um repórter e o cão de guarda, que rasgou-lhe a roupa por ter forçado a entrada na casa. Depois de um quarto de hora, apareceram dois rapazes de um jornal de São Paulo querendo o histórico do caso. Vi como o Sr. Marcos recusou polidamente e ofereceu-lhes café. Sr. André, falou-me a certa altura, sabe quanto o americano me ofereceu? 50.000 cruzeiros, cruzeiros velhos. Naquela época, em 1954, era sem dúvida uma bela soma. Amor pelo ideal? Tenho a impressão que seria uma traição aos meus amigos interplanetários. Alguns anos depois, uma revista nacional trouxe o nome certo do Sr. André em suas linhas, afirmando que ele teria viajado num disco voador. Foi nessa ocasião que me caiu nas mãos uma série de relatos sobre um congresso de discos voadores nos Estados Unidos da América, no qual participaram como principais figuras George Adamski, Truman Bethune e Daniel Fly. O que esses três homens falaram não foi acreditado, talvez nem por 10% da população americana e brasileira. Eu mesmo já havia abordado o assunto com amigos e pessoas responsáveis e todos me olharam como se eu fosse um louco. Aliás, houve um programa de televisão no qual foram convidadas algumas personalidades importantes da capital e a maioria foi de opinião de que o disco voador somente poderia existir no cérebro dos que admitiam a sua realidade. O próprio Sr. Marcos assistiu ao programa, ficando extremamente aborrecido. Desde então, todo o nosso grupo se retirou e jamais falamos com quem quer que fosse. Porém, o que existe de interessante é uma série de coincidências entre o relatado nesse congresso e os acontecimentos de Santo André. Por exemplo, dentre os três homens principais, pareceu-me que Beturum encontrou-se com os mesmos seres que o nosso amigo Marcos. Eram homens de 1,5 m, mais ou menos, fortes, cabelo escovinha, cor azeitonada, como se fossem eslavos. Uma vez, o Sr. Marcos disse que após um voo desceram numa região nas proximidades de Santo Amaro e um deles colocou o ombro numa enorme rocha e a moveu. Em seguida, atiraram pedras descomunais a grande distância. Nós dificilmente as levantaríamos do chão. Aliás, ele tentou mover aquela rocha e, por mais esforço que fizesse, ela não saiu do lugar. Eles têm músculos que correm debaixo do macacão como se fossem ratinhos. Beturum afirmou que quando um daqueles seres o pegou pelo braço, dava-lhe a impressão que, mesmo que quisesse, não conseguiria se livrar. Apesar da disparidade de tamanho, ele tem 1,90 m de altura. Outro detalhe, o disco do Sr. Beturum permanecia no ar e não pousava no chão. Tinha 90 metros de diâmetro, pelos seus cálculos, e a comandante era uma mulher. O Sr. Marcos calculava o seu em 50 metros de diâmetro. Não viu mulher alguma, a não ser mais tarde, como contaremos depois. Um dia pedimos a um psicólogo que fizesse alguns testes com o Sr. Marcos para verificar a sua inteligência e fantasia. Ele fez o Rorschach e um teste de inteligência que acusou um nível superior ao termo médio de QI e uma fantasia normal. Tinha uma formação moral excelente, bom contato humano e honestidade de caráter. Nessa época, ele sofria de dificuldades econômicas porque o despediram do emprego devido ao excesso de tensão que despertara entre os colegas de trabalho. No entanto, jamais tentou se aproveitar da amizade que nos tinha e solicitar empréstimos. E aí, ele continuou o relato do Sr. Marcos. Eu não vou, naturalmente, relatar o restante para não estragar a curiosidade pelo livro. E ressaltando de novo que há vários outros casos rapidamente explanados. É um livrinho muito bom para ter um conhecimento geral. O caso Baepetem, do Paraná, está aqui também, e alguns outros menos conhecidos. Fica a dica do livro e eu selecionei um vídeo de um disco voador para vocês, filmado à luz do dia. Ok? Let's see if I can get it on camera. All right, there it is. I got it on camera. Oh my God! Can you zoom in more? There's a cloud, You know and what? there's a There's flying saucer. no strings on it, no ropes on it, like it busted loose from a car. There's the houses down here. Photos online, Cole. Let me go back up to where That is really weird. the flying saucer is. Can you zoom in enough, Dad? I'm
metallic-y, so like aluminum. Whoever's flying it, they're flying like something. I think it's somebody's like remote control, don't you think? No, that's It's so far away, I don't know if I'm getting it. Cole, do you know where my camera is on this thing? Off this Oh, mobile you calendar. crazy. can't get it, Mom. I can. It zooms a lot. Camera. Okay, camera. See if I can get a better picture of it. Where is it? It's so far away, I can't. Oh, there it is. Nobody's gonna believe us except I got it on film, huh? I keep losing it. There it is. I can't get it. There goes a jet right by it. Well, a little higher. There's the jet, and there's the saucer. Holy crap. I got a better view of it now.